E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo, mais uma semaninha para a gente trocar uma ideia sobre prescrição de exercício. Papo de hoje, avaliação. Tema extremamente importante porque ele é fundamental no processo de prescrição, haja vista que sem a avaliação eu não teria o norte, eu não teria como fazer o meu planejamento e o acompanhamento daquilo que eu me proponho a desenvolver no sujeito que nos contratou, naquele grupo de pessoas que nos contratou, para que a gente consiga chegar aos objetivos propostos. Para quem caiu de paraquedas, sou Fábio Venturim. Se você se inscrever no canal, você vai ter acesso aos vídeos que a gente tem posto ali de uma maneira um pouco mais organizada, já que a plataforma oferece esses vídeos de maneira um pouco mais aleatória. Aproveita também, se possível, marca aquele joinha, marca o gostei ali, porque a gente faz com que esse assunto ele circule mais, e aí quanto mais debate nós temos, mais dúvidas nós vamos ter. Já disse anteriormente que o que move o mundo são as perguntas e não as respostas, e a partir daí a gente consegue fazer cada vez mais uma prescrição adequada para os nossos clientes, pacientes, alunos, e aí seja lá como você tem designado o nome das pessoas que te contratam. Começando pelo conceito, vamos começar pelo básico. Avaliação nada mais é do que a tomada de decisão. Avaliar é julgar e decidir o que você vai fazer. Para que você consiga fazer isso, e não é uma tarefa simples, é uma tarefa extremamente complexa, não é fácil avaliar, você precisa ter a escolha do que nós vamos chamar, a literatura, sempre pautado na literatura, do que a literatura chama de teste. Então eu preciso testar o sujeito para que a partir do resultado desse teste eu consiga julgar e decidir de uma maneira mais adequada. Uma outra palavrinha mágica que aparece quando a gente fala do processo de avaliação é a medida. Toda vez que você aplica um teste, esse teste necessariamente vai te dar o que a gente chama de medida. A medida é a parte objetiva. Ela pode ser numérica ou não, mas é o valor, que por si só ele não diz muita coisa. Então eu faço uma coleta de valor, essa coleta em geral ela é comparada a outros valores anteriormente já publicados, e aí a gente trabalha sempre na lógica do conhecimento científico. Então essas publicações científicas me dão parâmetros para que eu faça as análises e as comparações necessárias, e a partir daí eu consigo então determinar aquilo que eu vá fazer. Vamos colocar isso em exemplo? Então imaginemos que eu vá fazer uma prescrição de um sujeito que precisa melhorar o seu condicionamento aeróbico. Então, dentre outras coisas, uma medida fundamental é a medida do consumo máximo de oxigênio. Então, quanto que esse organismo consegue captar, transportar e utilizar de oxigênio me diz muito acerca do nível de condicionamento dele. Então, eu preciso coletar a medida que é a quantidade de oxigênio captada, transportada e utilizada, para que eu saiba em que momento esse sujeito está no seu nível de capacidade aeróbica ou de potência aeróbica, e a partir daí eu calcule a carga que vai fazer com que esse sujeito possa vir a desenvolvê-lo. Então, por exemplo, eu tenho N testes na literatura já amplamente descritos de como fazer isso. Então, imaginemos que eu pegue um teste de campo relativamente simples de ser aplicado. Pensa aí num teste de, 2.400 metros, que é um teste de Cooper, amplamente divulgado na literatura. Você pode fazer a busca lá que você encontra isso de maneira mais fácil. Então, a aplicação desse teste, seguindo todos aqueles parâmetros que o teste estabelece, vai fazer com que seja possível eu retirar ou captar ou coletar a medida do consumo máximo de oxigênio. Então eu tenho o teste, que é o teste de Cooper, a medida do consumo máximo de oxigênio. Com essa medida coletada, eu faço a comparação com uma tabela, e aí a tabela do consumo máximo de oxigênio, que vai me dizer, geralmente por idade e sexo, em que nível aquela medida coletada está e representa para aquele sujeito que é o sujeito que eu estou avaliando, e a partir daí eu vou tomar a decisão de como iniciar, ou se eu vou manter, ou se eu atingir o objetivo. Repara que eu falei 3 coisas, porque o processo de avaliação, se a gente pegar na literatura a classificação da avaliação, vocês vão ver que ela se divide em 3 blocos, ou 3 níveis, ou 3 tipos, e aí chame do jeito que você quiser. Mas o fato é que você tem uma avaliação chamada avaliação diagnóstica, uma avaliação que nós vamos chamar de formativa e uma avaliação que a gente considera como somativa. Seria basicamente pensar uma avaliação inicial,
uma avaliação parcial durante esse processo de prescrição de exercício e uma avaliação final. Então, a diagnóstica inicial, a formativa no durante e a somativa ao final. Basicamente, não são avaliações, né, no sentido de testes e medidas diferentes. Eu tenho a aplicação, na verdade, dos mesmos testes, né, em 3 momentos diferentes, ou mais momentos diferentes. Bom, 2 momentos são fixos, evidentemente. O teste inicial, onde daí eu tomo a decisão do início do processo de prescrição, e, obviamente, o teste final, para que eu consiga identificar se esse sujeito atingiu ou não o meu objetivo final. Ao longo do processo, eu faço a avaliação formativa, e ela pode ser dividida em 1 ou mais testes ao longo do tempo. O que a gente tem aí de ideia é que essa avaliação ela não seja curta o suficiente quando você compara o tempo da inicial para a próxima avaliação, porque senão você não tem um tempo mínimo necessário para ter um resultado efetivo, mas que ela também não seja longa demais. Porque veja, se você tem planejamento, e aí a gente vai imaginar, voltando lá, pensando no princípio científico do treinamento, eu tenho todo o meu ciclo lá de supercompensação, né, que eu vou desenvolvê-lo considerando o princípio da continuidade, né, de aplicação de carga, né, estresse, descanso. Então esse ciclo todo, ao longo de horas, dias, semanas e meses, e aí vamos pensar sempre no mesociclo, nesse período de 1 a 3 meses, eu teria aí um tempo necessário para já fazer a minha primeira reavaliação, que está dentro do que a gente chama de avaliação formativa. Okay? Então eu reaplico esse teste. E é fundamental que eu reaplique esse teste da mesma maneira, para que eu tenha parâmetro suficiente para dizer se do momento inicial até ali o resultado está dentro do esperado. Eu posso, obviamente, não ter o resultado efetivo, mas eu tenho a indicação de que o caminho está certo. E aí eu vou continuar com a minha lógica de prescrição. Se já nesses primeiros testes, ou no primeiro teste de reavaliação, eu perceba que nada está dentro daquilo que eu havia planejado, eu ainda tenho um tempo para fazer as modificações adequadas para talvez dentro do prazo prescrito para que na avaliação final eu tenha o resultado almejado, tudo dê certo. Então, para daí ser fundamental esse processo de coleta, né, de dados, de medida, dentro da aplicação de um teste, dentro do rigor a que ele se propõe, para que eu vá tomando as minhas decisões. E aí quando eu falo que a avaliação é complexa e difícil, é nesse sentido. Então veja, você teve todo um planejamento pensado aqui a partir do dado inicial. Se na primeira ou segunda reavaliação nada do que você planejou tem dado resultado, olha que coisa louca, você precisa, por exemplo, pensar se não seria o caso de esquecer o seu planejamento e fazer um novo planejamento já com o caminho ali acontecendo, já com o caminho sendo percorrido. Ou você vai apostar todas as fichas e vai manter aquilo que você havia previsto e correndo o risco de chegar no final e não ter o resultado que você prometeu ali na hora que você fez o combinado com o sujeito que te contratou. Então a tomada de decisão ela é muito complexa. E o que vai facilitar essa tomada de decisão é se você for capaz de escolher o melhor teste ou o teste mais adequado para aquela circunstância que você tem. E depois da escolha do teste, é saber se você é capaz de aplicar esse teste da maneira também mais adequada, cumprindo todo o rigor que o teste propõe. Então, se você está sozinho nessa, né, se você não está numa equipe multiprofissional, você precisa ser muito bom. Né? Você precisa ter todo um conhecimento para aplicar bem o teste, né? Para que você escolher bem o teste, aplicar bem o teste e, com base nos resultados, tomar a melhor decisão. Então, são 3 momentos aí extremamente importantes e que é onde você mostra todo o teu potencial e toda a tua capacidade. Ao longo agora desse papo nosso de avaliação, eu espero colocar algumas videoaulas um pouco mais detalhadas sobre tipos de testes em função das variáveis, né, dessas variáveis da aptidão física, força, resistência aeróbica, anaeróbica, para que a gente consiga ver ali um pouquinho mais detalhado sobre isso e a gente não fique só aqui na troca de conversa. A ideia é colocar algum conteúdo também para que a gente possa resgatar aí tudo aquilo que a gente tem estudado, que vocês têm estudado, eu também nas minhas atualizações. Essa é a nossa perspectiva, beleza? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida deixa embaixo aí, ó, uma reclamaçãozinha, ou deixa os joinha de tá ok, ou faz algum tipo de menção para que eu possa saber se eu estou te ajudando ou não de verdade. Valeu, um abração.